Zeus, Surya, Thor. Há milhares de anos, os mitos antigos têm sido descrições dos deuses que desceram dos céus. Você tem sempre alguém que está descendo do céu de forma barulhenta, com trovão, com fogo, com fumaça. Eles teriam vindo do lugar mais poderoso e mais mágico possível, das estrelas. Mas quem seriam esses seres místicos que governavam os céus com poderes sobrenaturais? Você pode se perguntar se esses relatos dos raios de Zeus, do martelo de Thor, não seriam armas de verdade. Será que nossos ancestrais criaram os deuses a partir de sua própria imaginação? Ou será que simplesmente relataram eventos que acreditavam ser verdadeiros? Nossos ancestrais confundiram os extraterrestres com deuses, porque esse era o único modo de poderem explicar direito o que tinham testemunhado. Milhões de pessoas no mundo todo acreditam que fomos visitados no passado por seres extraterrestres. E se isso for verdade? Será que os alienígenas do passado realmente ajudaram a formatar nossa história? E os deuses dos nossos ancestrais seriam realmente visitantes de outros mundos? Quem eram eles? Por que vieram? O que deixaram aqui? Onde estiveram? Será que voltarão? Alienígenas do Passado, a série. Deuses e alienígenas. Truva, Turquia. Por mais de 150 anos, esta pequena cidade tem sido centro de uma das maiores descobertas arqueológicas da história moderna. A possível descoberta da lendária cidade de Troia. Em 1868, o arqueólogo amador Heinrich Schliemann saiu em busca do que ele acreditava ser a cidade que serviu de base para a Guerra de Troia, como descrito em uma das maiores obras da literatura clássica, o poema épico de Homero chamado Ilíada. Escrito no século 8 a.C., a Ilíada de Homero conta a história de uma grande guerra, nascida de rixas entre deuses ciumentos. Enquanto a maioria dos estudiosos acreditavam que a história da Guerra de Troia era uma obra de ficção, Schliemann estava determinado a provar que o mito era uma realidade. As descobertas de Heinrich Schliemann abalaram o mundo da arqueologia. Armado só com seu exemplar do poema praticamente, ele tomou a decisão de que iria encontrar Troia. E assim ele partiu, cavou um buraco enorme e logo em seguida descobriu a verdadeira Troia. Mas se a história de Troia escrita por Homero era verdade, o que dizer sobre outras histórias gregas e outros mitos? Seriam eles também verdadeiros? Poderosos deuses e deusas realmente existiram? E se sim, de onde eles vieram? Hellas é o termo grego que identifica a Grécia. Todos os dias, milhares de turistas visitam templos e monumentos erguidos em homenagem aos deuses de uma outra era. Acrópole, Delfos, Párteno, o Templo de Apolo. Esses locais antigos refletem uma reverência poderosa a seres que supostamente governaram o mundo milhares de anos atrás. Quando você olha para muitas das mitologias em todo o mundo, vê que elas têm histórias de deuses que desciam dos céus. Há uma bela descrição do modo como os deuses se movem quando eles descem aqui na Terra. Parece que você sente que eles estão planando, mas esse jeito de se mover é além do tempo, acontece do nada.
Se os gregos antigos inventaram as histórias dos deuses como uma tentativa primitiva de explicar o universo deles, como dar conta de divindades semelhantes encontradas em regiões e culturas totalmente diferentes espalhadas pelo planeta? Teria sido mera coincidência? Ou havia uma origem comum para tais deuses que supostamente viajaram até a Terra vindos dos céus? A mais antiga civilização que temos, de 3.800 anos antes de Cristo, são os sumérios, e nos dão descrições visuais desses seres e falam dessa época na qual conviviam com seus deuses vivos. Eles chamavam seus deuses de Anunnaki, um termo que simplesmente significa aqueles que vêm dos céus para a terra. A mitologia está repleta desses episódios de deuses descendo à Terra. E como a mitologia está tão interessada na relação entre deuses e humanos, vai necessariamente haver uma grande comunicação e comunhão entre os dois. Em seu livro, A Odisseia dos Deuses, Erich von Däniken argumenta que os livros sagrados do mundo estão repletos de descrições, não de deuses, mas de seres sobrenaturais, interagindo com os seres humanos. Há vários milhares de anos, quando nossos ancestrais ainda eram primitivos, alguns extraterrestres pousaram em nosso planeta. E devido à interpretação errada da tecnologia deles, nossos antepassados pensaram que esses extraterrestres deviam ser simplesmente deuses. Monte Olimpo, a montanha mais alta da Grécia. De acordo com mitos antigos, esse local era a morada dos deuses. Era aqui, no Monte Olimpo, que Zeus ficava em seu trono e determinava o destino dos humanos mortais. Sempre que lemos referências ao Monte Olimpo, ele é descrito como sendo um magnífico palácio no topo do Monte Olimpo, supostamente. E as paredes do templo sempre reluziam a ouro ou a prata, e havia muitas luzinhas que eram descritas como pedras preciosas. Bom, se você olhar para isso na perspectiva moderna, que tal se esse lugar, o Monte Olimpo, não fosse necessariamente o topo da montanha, mas, na verdade, uma nave espacial? Porque há relatos de que, às vezes, havia um grande estrondo no Monte Olimpo e o topo inteiro se erguia. E se o Monte Olimpo fosse a morada de visitantes alienígenas? Será que Zeus era o líder? Segundo consta tanto em Ilíada quanto em Odisseia, Zeus era sempre retratado portando um raio. Parece ser uma arma muito potente, porque ele conseguiu destruir cidades inteiras com essa tal arma dele. Da mesma forma, o irmão de Zeus, Poseidon, o deus dos mares, andava armado com um tridente. Ele tinha o poder de criar tsunamis, as tais ondas enormes com essa arma. Essa incrível arma, o tridente de Poseidon, parece ter sido algo mais do que apenas um forcado. Então é possível que o raio e o tridente sejam algum tipo de dispositivo direcionador de energia. Pode-se dizer que um dos deuses gregos mais importantes foi Apolo, que viajava pelos céus em sua carruagem de fogo. Apolo, para começar, era o professor dos jovens gregos que ali viviam. Ele os ensinava a construir na montanha, nas encostas. Ele os ensinava a fazer estradas. Ele ensinava astronomia. Séculos depois, quando Roma governava a Europa e o Mediterrâneo, do século I a.C. até o século VII d.C., os romanos homenageavam os deuses assim como os gregos. Zeus era agora conhecido como Júpiter. Poseidon era chamado Netuno. Mas Apolo era conhecido tanto pelos romanos quanto pelos gregos. Coincidência?
Ou, como acredita a maioria dos adeptos da teoria dos astronautas do passado, esse era o relato histórico de seres poderosos que estiveram na Terra milhares de anos atrás? Os extraterrestres provavelmente são a fonte do que eles chamavam de deuses. Como eles chegaram aqui? Provavelmente em algum tipo de nave. O que mapeamos nos nossos mitos e nossas lendas são histórias incríveis, eventos incríveis. E qualquer ser extraterrestre, qualquer alienígena que tenha vindo à Terra estará nesses relatos. Porque, sendo um evento tão extraordinário, ficará marcado para sempre. Porém, se as histórias dos deuses romanos e gregos são verdade, será que a prova da existência deles pode estar em outras partes do planeta? Se sim, aonde mais eles foram? No litoral noroeste da França, ao sul da Bretanha, está um dos sítios pré-históricos mais importantes da Europa. No vilarejo litorâneo de Karnak, mais de 3.000 pedras megalíticas estão dispostas em fileiras de mais de 3 quilômetros. As pedras de Karnak foram cortadas de formações rochosas locais e postas na vertical, entre 4.500 e 2.500 a.C., no final da Idade da Pedra. E compõem o maior grupo de rochas em posição vertical do mundo. Os arqueólogos estão estupefatos com os muitos megalíticos aqui em Karnak. É claramente um grande projeto de construção com blocos de granito pesando de 50 a 100 e até mesmo chegando a 350 toneladas. As lendas locais contam que os gigantes construíram Karnak. Mas é preciso se perguntar qual é o verdadeiro propósito desses megalíticos gigantes e por que um povo pré-histórico traria todas essas pedras enormes e montaria esses vários alinhamentos aqui em Karnak. Milhares de pedras enormes foram arrumadas numa formação bem interessante. Elas estão dispostas em linhas que se cruzam, que formam triângulos que só poderiam ser vistos do alto, acima da terra. Esses alinhamentos de pedras podem ter sido uma forma de se comunicar com seres extraterrestres. Píndaro, o poeta grego da antiguidade, falava de uma terra mística chamada Hiperbórea, no extremo norte, onde o sol brilhava 24 horas por dia. Dizem as lendas que Apolo visitava a Hiperbórea, visitando em sua carruagem de fogo a cada 20 anos. Apolo costumava dizer aos gregos: tá bom, eu vou visitar outros povos. Eu tenho que ir ensiná-los. E, bom, os gregos perguntavam: e para onde você vai? E ele dizia: bom, eu vou para um lugar que fica para lá de onde vem o vento norte. É a terra dos hiperbóreos. Embora os arqueólogos conservadores especulem que as pedras de Karnak não passam de lápides, adeptos da teoria dos astronautas do passado acreditam que essas pedras foram intencionalmente dispostas numa formação geométrica única. Muitas especulações existem já há séculos. Foi só alguns anos atrás, na França, que começaram a fotografar essa região da Bretanha francesa do helicóptero. E quando foram comparar as fotos, de repente alguém percebeu que não era uma coincidência. A medida das linhas na vertical é sempre a mesma, 2.860 metros. E na horizontal, exatamente a metade disso, 1.430 metros. Os ângulos são sempre os mesmos. Eles são triângulos pitagóricos. É tudo uma gigantesca formação geométrica da Idade da Pedra, o que é impossível. Os humanos da Idade da Pedra não tinham ideia dos triângulos de Pitágoras. Pitágoras só surge em 420 a.C. Muito embora o arranjo geométrico das pedras de Karnak preceda o teorema de Pitágoras em mais de 2.000 anos, uma pergunta permanece.
por que as pedras foram colocadas nesse alinhamento tão preciso? As pedras de Karnak são uma das poucas coisas no planeta que podem realmente ser vistas do espaço. E são um marcador perfeito para qualquer tipo de veículo aéreo que estivesse vendo a Terra de cima. Muitos dos turistas que vêm a Karnak alegam que podem de verdade sentir a energia que emana desses megalíticos de granito. Como é que esse povo antigo sabia sobre essa energia? Será possível que eles pudessem usar toda essa energia para mover e pôr de pé essas pedras gigantes? Sou da opinião de que tudo isso foi feito de propósito. Os extraterrestres mandavam nossos ancestrais fazerem isso e aquilo. Não foram os extraterrestres que alinharam essas pedras, foram os humanos que fizeram isso, mas seguindo as ordens dos extraterrestres. Mas seriam as pedras de Karnak um sinalizador para um astronauta do passado chamado Apolo, já que ele sobrevoava a região com sua espaçonave? Se o deus grego Apolo era realmente uma espécie de astronauta do passado, é possível que as pedras aqui de Karnak fossem uma espécie de direcionador, indicando o caminho para o extremo norte, para a Hiperbórea dos deuses antigos. A mais de 1.600 quilômetros ao norte de Karnak fica a Escandinávia, terra de um povo antigo chamado de nórdicos. Os nórdicos eram um povo germânico tribal que vivia onde hoje conhecemos como Suécia, Dinamarca, Islândia e Noruega. As lendas nórdicas registram os triunfos de grandes guerreiros com armamento avançado, sofisticadas técnicas de combate e destreza navegacional. Assim como a mitologia grega, a mitologia nórdica fala de seres sobrenaturais, outros mundos e deuses poderosos. Porém, assim como os romanos, será que os mitos nórdicos se referem não a diferentes deuses, mas aos mesmos deuses que aqueles retratados pelos antigos gregos? Existem inúmeras semelhanças entre a mitologia grega e a mitologia nórdica, e muitos dos deuses são quase que idênticos, além de fazerem praticamente a mesma coisa. As descrições do deus viking Odin, deus da guerra, da morte e do conhecimento, e do deus grego Zeus, apresentam notáveis semelhanças. Zeus e Odin são deuses do tipo Pai Celestial. Eles viajam pelos céus em carruagens porque têm parentesco com as divindades solares. O precursor de muitas crenças religiosas é o culto ao Sol. Os antigos sabiam que a vida vem do Sol. Portanto, é um grande mistério e fonte de grande deslumbramento. O que você tem aqui não é só uma divindade menor, mas você realmente a está nivelando a uma das divindades principais. Esse é um personagem muito importante. E, portanto, quem estiver por trás de Odin ou de Zeus é obviamente uma pessoa ou uma entidade divina que é compartilhada por essas culturas. E está claro que quem inspirou o mito de Zeus ou de Odin é alguém que tinha uma contribuição extremamente importante a dar para as duas civilizações. Então, essa entidade ficou definitivamente conhecida em toda a Europa. Adeptos da teoria alienígenas do passado também apontam para semelhanças entre armas sofisticadas em poder tanto de deuses nórdicos quanto de deuses gregos. Entre outras armas, Odin portava uma lança que nunca errava seu alvo. O deus nórdico Thor, deus do trovão, da força e da fertilidade, portava um poderoso martelo. Neste ponto, nós temos uma correlação, uma conexão, porque além de Zeus ter o raio, mas o que é que Odin tinha? E Thor, eles tinham um martelo. Thor tem um martelo com o qual ele pode quebrar coisas, destruir coisas. E, sabe, a ideia do martelo se assemelha muito à descrição do raio
que Zeus portava. Você precisa se perguntar se esses relatos dos raios de Zeus, do martelo de Thor, se eles não eram armas de verdade. Assim como temos hoje os tais raios direcionadores de energia, ou estão desenvolvendo algum tipo de raio mesmo, que é emitido por uma espaçonave. Tais semelhanças, porém, não se limitam apenas aos mitos gregos e nórdicos. Na Índia, o poema épico Mahabharata descreve visitações de deuses que detinham tecnologia avançada para fazer viagens espaciais. Nele você pode ler que há milhares de anos, cidades gigantescas rodeavam nosso planeta. Eles usavam o termo cidades porque não tinham outro para definir a nave-mãe. E, de repente, dessas cidades, naves menores se desprendiam. Claro, na Índia Antiga, como não tinham a palavra espaçonave, eles usaram o termo Vimana. Os textos antigos da Bíblia hebraica também descrevem um profeta que viajava pelos céus numa máquina sofisticada. Quem é Enoque? Ele era o 7º profeta antediluviano do Velho Testamento e também da Torá da comunidade judaica. Enoque é descrito apenas com uma frase, nada mais. E ela é: o Senhor o arrebatou numa carruagem de fogo e o levou para o céu. A tecnologia, porém, não era a única característica que essas antigas divindades tinham em comum. De acordo com as lendas, os deuses desfrutavam de relações íntimas com os humanos. Mas se os alienígenas realmente escolhiam mulheres humanas como parceiras sexuais, qual seria o motivo? E qual era o resultado desses contatos muito íntimos? Os mitos antigos estão cheios de histórias de deuses descendo à Terra para acasalar com os humanos. De acordo com várias fontes, inclusive a mitologia nórdica, a mitologia grega e até a Bíblia, nós temos relatos desses filhos de Deus ou de deuses do Monte Olimpo ou Valhalla. Eles vêm à Terra e acham as filhas dos homens atraentes. Quando todos esses contatos aconteceram e quando as mulheres dormiram com esses deuses, o que pode ser lido em vários textos presentes em todo o planeta é que essas mulheres realmente fizeram sexo com extraterrestres, não com deuses, porque deuses não existem. Segundo a Ilíada de Homero, os cidadãos de Esparta eram famosos por seus guerreiros heróicos e suas lindas mulheres. Zeus, o deus grego do céu, admirava uma humana chamada Leda. Certa tarde, quando Leda caminhava sozinha por um pomar, Zeus se transformou em um cisne, envolveu-a com suas asas poderosas e fez amor com ela. Foi só mais tarde que Leda percebeu que tinha ficado grávida de um deus. Quando você olha para a mitologia grega e para muitas das mitologias pelo mundo, você encontra essas histórias de deuses descendo do céu, tendo relação sexual com seres humanos e dando origem a uma nova raça de humanos. Os frutos desses acasalamentos eram descritos pelos antigos como sendo semideuses. Os especialistas sugerem que os semideuses eram seres híbridos sobrenaturais de origem humana e alienígena. Os gregos antigos acreditavam que tais seres eram excepcionais e destinados a executar verdadeiras façanhas. É uma tradição em muitas civilizações a existência de certas crianças humanas que eram, digamos, não humanas, mas que tivessem uma ligação com as estrelas, de um recanto muito além da Terra. Essa característica especial parecia ser inerente e parecia envolver um componente de DNA para o qual a ciência talvez devesse se voltar e precisasse estudar.
Alguns dos relatos mais antigos de deuses e humanos se acasalando podem ser encontrados nos antigos textos hindus. Nos escritos em sânscrito antigo da Índia, encontramos o seguinte relato. Uma rainha chamada Kunti se casou com um ser celestial, um extraterrestre que era conhecido como o Deus Sol. O produto dessa união foi Karna, um dos heróis do épico indiano Mahabharata. Talvez o semideus mais famoso seja o herói grego Heracles, também conhecido como o romano Hércules. Heracles era metade homem, metade deus, concebido da união de Zeus com uma mulher mortal chamada Alcmena. Estudiosos conservadores costumam desmerecer os relatos sobre semideuses como sendo fantasia. Porém, adeptos da teoria dos astronautas do passado acreditam que eles retratam entidades que realmente tinham vida. Esses tipos de relatos das tradições do conhecimento antigo têm um equivalente moderno nos relatos de seres meio terrestres, meio alienígenas, que povoam a coletânea atual de abduções por OVNIs. O notável é que vemos nesses registros modernos exatamente o mesmo que nos relatos antigos. Isso sugere que nós estamos lidando aqui com a realidade. Não estamos só lidando com histórias imaginárias. Os adeptos da teoria dos astronautas do passado dizem que o termo filhos das estrelas é um outro modo de descrever o produto da união dos antigos extraterrestres e humanos. Eles alegam que nas tradições antigas, em quase todas as grandes religiões, a expressão filhos das estrelas remete a seres sobrenaturais conhecidos como deuses. Filho das estrelas é uma referência muito comum em textos antigos, quando uma mulher tinha uma, abre aspas, interação divina com um dos deuses. Geralmente resultando na mulher estar grávida sem ter dormido com ninguém. Bom, será que tal coisa é possível? Sim, é. Chama-se inseminação artificial, que é o que acontece hoje. Você não tem mais que fazer sexo para ter filhos? Temos exatamente a mesma descrição milhares de anos atrás, quando as mulheres, sem dormir com ninguém, de repente ficavam grávidas. E a pergunta é, como isso é possível? Será que os alienígenas que vieram à Terra nos tempos passados usaram técnicas avançadas de fertilização? Dentro da mitologia grega, você tem muitos relatos estranhos de centauros, ciclopes, estranhas criações genéticas, metade homem, metade animal. E você tem que especular, no mínimo até o ponto em que você vê a possibilidade de uma estranha engenharia genética acontecendo. E criando o que no passado eram as criaturas chamadas de monstros. Em alguns dos escritos de antigas civilizações, nós vemos relatos de acasalamento entre seres extraterrestres e humanos, produzindo monstros ou gigantes ou outros tipos de seres. E por que é assim? Acredito que seja porque isso realmente aconteceu no passado. Será que esses relatos antigos de criaturas enormes, metade humana, metade fundamento? Se a resposta for sim, há provas de que esses híbridos gigantes realmente existiram? Lovelock, Nevada. No início dos anos 1800, lendas locais passadas adiante pelos índios Paiute falavam de uma raça de gigantes que foi exterminada pela tribo. E isso foi feito da seguinte forma: encurralaram os gigantes numa caverna, atiraram flechas neles e depois fizeram uma enorme fogueira na entrada da caverna.
As provas desse massacre permaneceram intactas até o início do século XX. A caverna de Lovelock foi descoberta por rancheiros locais que estavam à procura de excremento de morcego para usar na lavoura. Como precisavam de fertilizante para suas plantações, os rancheiros removeram quase 300 centímetros de solo enriquecido com excremento do chão da caverna. Depois disso, começaram a encontrar restos mortais de humanos. Chegaram a encontrar entre 40 e 50 pessoas dentro desta caverna. Uma delas teria aproximadamente 2,5 metros de altura. Tais criaturas tinham cabelo comprido e ruivo e eram literalmente gigantes. Se esses esqueletos eram os restos mortais daqueles lendários gigantes ruivos, seriam eles visitantes de continentes distantes? Durante todo o século XIX, muitos esqueletos gigantes foram supostamente descobertos no meio oeste americano, em regiões da Califórnia e perto do Vale da Morte. Mas esses esqueletos encontrados aqui em Lovelock são dos poucos que foram realmente escavados por uma universidade credenciada. Arqueólogos da Sociedade Histórica de Nevada e da Universidade da Califórnia acreditam que a caverna foi ocupada desde cerca de 1500 a.C. até poucas centenas de anos antes do homem branco aparecer no território de Nevada. A 120 quilômetros do sítio da caverna, um museu local preserva vários crânios que alguns acreditam ser os restos mortais dos gigantes. Dentro deste armário aqui, estão 3 crânios das cavernas de Lovelock. À primeira vista, esses crânios, eles parecem ser crânios com uma aparência bem normal. Entretanto, quando você realmente começa a comparar as mandíbulas com este modelo moderno de arcada dentária de um homem adulto normal, nós vemos que estas mandíbulas são indiscutivelmente grandes. E estes são realmente os crânios de pessoas gigantes, com uns 2,10 metros ou 2,40 metros de altura. Um detalhe peculiar sobre estes crânios é que eles não estão, na verdade, em exposição aqui no museu. Eles ficam aqui, guardados neste armário. Nós não sabemos se isso é alguma forma de mostrar respeito para com os indígenas norte-americanos ou se existe realmente algo incomum sobre estes crânios gigantes que eles não querem expor. Será que os ossos de Nevada são de uma raça de gigantes que existiu durante toda a pré-história da humanidade? Se a resposta for sim, seriam esses gigantes os descendentes de extraterrestres? Segundo o Antigo Testamento hebraico, um desses gigantes apareceu no Vale de Elá 2.500 anos atrás. Todas as manhãs, durante 40 dias, um gigante filisteu com mais de 2,70 metros de altura desafiava os israelitas para um combate. Seu nome era Golias. O relato de Davi e Golias é um daqueles episódios da Bíblia que você questiona: como é que é isso? Será apenas uma metáfora ou estamos diante de uma interpretação fundamentada? E nesse sentido, Golias tem que ser uma criatura gigante. A questão então é, ele não pode ser humano. O que ele é então? A vitória assombrosa de Davi sobre Golias era considerada uma mera fábula, até que os arqueólogos encontraram evidências que sugerem que esse confronto realmente aconteceu. Nos arredores de Tel Assaf, em Israel, os cientistas descobriram um fosso que pode ter sido protegido no passado por uma fortaleza filisteia. Próximo dali, eles encontraram cacos de cerâmica onde se vê escrito o nome Golias. Exames indicam que a cerâmica é do mesmo período descrito na Bíblia. Os adeptos da teoria dos astronautas do passado alegam que isso prova a existência de gigantes extraterrestres nos tempos bíblicos. E eles dizem que há muito mais.
O monumento megalítico mais comum que se conhece é o dolmen. Muitos acreditam ser câmaras mortuárias e são encontrados por toda a Europa, Oriente Médio, América do Sul e Ásia. Seriam essas megaestruturas ruínas deixadas pelos gigantes? A arqueologia gosta de usar o termo dolmen, só que eles já eram conhecidos antes do folclore como túmulos de gigantes. Um dolmen tem o formato da letra grega π, com o topo reto e deitado. E é feito de blocos enormes de calcário. E até hoje, nós ficamos maravilhados que alguém possa ter construído essas coisas e nos perguntamos como conseguiram pôr o topo horizontal sobre as bases verticais. Foram construídos durante o período Bronze Médio, mais ou menos entre 2000 e 1500 antes da Era Cristã. Então, vendo coisas como essas, ficamos pensando, devem ter sido feitos por gigantes, porque pessoas comuns não poderiam ter feito isso. Estamos diante de metáforas ou estamos lidando com indícios concretos de que tais criaturas são físicas e que de alguma forma vieram parar na Terra? Eu penso nisso e temos que aceitar que alguns casos são verdadeiros. A questão então é, como essas aberrações genéticas apareceram? Um dos princípios fundamentais da teoria do astronauta do antigo sugere que, muito tempo atrás, os extraterrestres mudaram nossa constituição genética, promovendo uma mutação específica dos nossos genes, essencialmente em laboratório. Então, eles pegaram alguns seres humanos, alteraram seu DNA e reinseriram essas pessoas no mundo para que, pela procriação, essas pessoas passassem adiante tais alterações genéticas inéditas para toda a população. Os adeptos da teoria dos astronautas do passado sugerem que as evidências apontam para uma conclusão, que os alienígenas alteraram a genética do DNA humano primordial. Para um ser alienígena trabalhar com DNA é tão fácil. Criar um tipo novo não tem nada de difícil. Até mesmo hoje em dia temos a capacidade de criar novos tipos de animais. A pergunta então é, nós também fomos criados desse jeito? No entanto, que razões os visitantes extraterrestres teriam para povoar a Terra com espécies mistas e monstros híbridos? Seriam tais seres o resultado de algum tipo de experimento científico que deu totalmente errado? Os alienígenas do passado tinham alguma razão para fazer experiências com o DNA? As Ilhas Galápagos, no litoral da América do Sul, são famosas por sua inusitada biodiversidade. Em 1832, um naturalista chamado Charles Darwin veio para estas ilhas a fim de observar e registrar várias espécies de animais jamais vistos antes. O resultado desses estudos constituem a base para seu polêmico livro A Origem das Espécies. Nele, Darwin propôs sua teoria da evolução, segundo a qual toda a vida evoluiu ao longo do tempo num processo de seleção natural. Entretanto, nem as teorias de Darwin conseguiram explicar a lacuna na evolução entre o símio e o homem. Havia, pelo que se pensava, uma espécie transicional que teria que existir, aquela que passou a ser conhecida como o elo perdido. O Homo sapiens está na Terra há 300 mil anos e apenas em alguns milhares de anos o tamanho do nosso cérebro simplesmente triplicou. Agora, isso não combina com a evolução normal. É preciso tempo, e um tempo muito longo. No entanto, hoje os biólogos não conseguem descobrir como é que o volume do nosso cérebro triplicou num intervalo de tempo tão curto. Isso ainda é um mistério. Será que, segundo muitos adeptos da teoria dos astronautas do passado acreditam, os alienígenas do passado resolveram acelerar a evolução humana no nosso planeta? A ciência tem sido incapaz de achar esse elo perdido, e talvez isso se deva ao simples fato de que a Terra é incapaz de oferecer esse elo perdido. Talvez esse elo perdido não seja desse mundo, talvez esteja em algum lugar fora daqui, um lugar extraterrestre.
Em 1996, a medicina deu um salto gigante à frente quando os geneticistas clonaram uma ovelha. Essa tecnologia revolucionária marcou um avanço significativo na nossa compreensão do DNA. Mas será que os visitantes extraterrestres também detinham o conhecimento da genética? Nos registros sumérios da mitologia, há explicações de como eles elaboraram geneticamente o primeiro ser humano. E, portanto, é bem possível que extraterrestres nos projetaram geneticamente. Mais e mais criaturas estão sendo descobertas à medida que a ciência caminha em pequenas cavernas ou pequenas ilhas, onde evidências de DNA claramente mostram que algo mais aconteceu. Talvez chegamos ao fato científico concreto de que houve intercâmbio genético com os humanos em certas ocasiões, em certos momentos da história. Será que os gigantes e os monstros descritos nos mitos antigos são exemplos de mutações genéticas? Se a resposta for positiva, qual seria a verdadeira intenção? Há, na verdade, relatos em antigos escritos em sânscrito na Índia de que, nas suas tentativas originais de produzir coisas vivas no universo, os deuses ou os seres extraterrestres cometeram erros e produziram tipos diferentes de monstros, gigantes e coisas desse tipo. Por que razão os chamados deuses fizeram tais criaturas híbridas? Qual o propósito disso? Eles observam um leão e comentam entre eles: por que não misturamos a força do músculo de um animal com o emissor de calor da pele de outro animal para usar num outro planeta que é diferente da Terra? E assim começaram a fazer cruzamentos. Começaram a fazer criaturas híbridas. Os estudiosos e os arqueólogos geralmente concordam que em algum momento perto do ano 3000 a.C., durante a Era Megalítica, a humanidade deu um salto à frente quanto à civilização e uso da tecnologia. Segundo os mitos e as lendas, os seres humanos deram crédito a seus deuses por tal conhecimento. Mas se os deuses eram de fato visitantes alienígenas, será que esse avanço da humanidade teve uma origem intergaláctica? Está claro que algo afetou vários continentes neste planeta por volta de 3000 a.C. As pirâmides começaram a ser construídas naquele momento. Por quê? Por que isso era importante? Essa importância seria global? Sim. Era algo imperativo que vinha de fora deste mundo? Sim. Se os alienígenas interferiram para acelerar o avanço dos seres humanos, seria também possível que tivessem influenciado a humanidade em outros momentos críticos da história. Se a resposta for positiva, será que eles continuam a nos monitorar ainda hoje? É bem possível que, se houve algum tipo de intervenção genética por uma raça extraterrestre na humanidade, eles tenham grande interesse em ver seu experimento progredir. Sempre me perguntam isto. Não é ridículo acreditar que extraterrestres, de uma forma ou de outra, se parecem conosco ou até pensam como nós? Não. A pergunta está errada. Eles não são, por coincidência, semelhantes a nós. Nós é que somos parecidos com eles, porque nós somos o produto. Porém, se os seres alienígenas realmente fizeram um intercâmbio genético com humanos, qual seria a razão? Seria para salvar sua própria espécie? Ou talvez esconder os traços genéticos da presença deles aqui na Terra? Será que existem alienígenas vivendo no meio de nós?